ter, oh Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há voz em meu coração, em meu canto te louvar. Vamos celebrar juntos! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, com meu canto de louvor. Então louva Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Põe a mão pra cima e canta! Eu te louvarei. O Senhor recebe nosso louvor. Te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Onde estão os adoradores? Digam! Todo tempo te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Todo tempo te louvarei. Se o seu coração é sincero, abra a sua voz e cante pra Deus! Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com nossas vozes, cantemos. Eu te louvarei. Tira o pé no chão e canta! Eu te louvarei, Eu te louvarei! te glorificarei. Te glorificarei! Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas
estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Olá, irmãos. Boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar presente em nossos corações. Estamos com saudades dos irmãos. Nessa noite eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, para que você e a sua família possa ser edificado através da palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de adversidade, mas nós cremos e esperamos em Deus que em breve isso tudo será solucionado.
Como a palavra de Deus diz em Salmo 121, que ao elevarmos os nossos olhos ao monte, é importante dizer e ressaltar, irmãos, que o nosso socorro em todo tempo vem do Senhor. Nosso socorro não vem dos governantes, nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro ele vem do Senhor. É Deus quem guarda, é Deus quem cuida do seu povo. Deus está no controle de nossas vidas. É importante que a gente tenha essa certeza, é importante que a gente tenha essa convicção em nossos corações. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40, a partir do verso de número 12. E vamos ler até o verso de número 31. Diz assim a palavra de Deus: Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu as extensões dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com os pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele, as nações são como a gota em um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Quem podereis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? A um ídolo que o artesão funde e que o ouvido cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis? Não ouvistes? Não foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e os torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o santo: com que me comparareis? Com que eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama a todos pelo nome. Por ser grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. O seu entendimento é insondável. Verso 29 diz: Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esta é a Bíblia, esta é a palavra de Deus atual, A palavra de Deus diz que todas as coisas hão de passar, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Nós louvamos a Deus por sua palavra, sua santa palavra que fala aos nossos corações. Neste dia, eu gostaria de falar com você, pautado no texto de Isaías 40, estes versos que nós lemos, eu gostaria de falar sobre o Deus incomparável. Este é o Deus descrito
em Isaías 40. O Deus incomparável. A grande ideia desta passagem que eu aprendo ao fazer essa leitura é que o Deus incomparável em grandeza produz força e vigor ao homem cansado. É exatamente isso. O Deus soberano, o Deus incomparável, que é o Deus a quem servimos, Ele é capaz de produzir em nós força e vigor quando nós estamos cansados. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que até os jovens se cansarão. Diz até os jovens porque é muito comum, a juventude é o auge do vigor físico. E a palavra de Deus diz que até mesmo estes que estão no auge do seu vigor físico podem se sentir em algum momento fadigado e cansado. E o que a palavra nos diz é que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode produzir em nós renovo, vigor. Neste momento de dificuldades que estamos enfrentando, eu gostaria de trazer esta palavra para as nossas vidas. O Deus incomparável, que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. O primeiro aprendizado que eu tiro com este texto é que o Deus incomparável, que Deus é comparável, melhor dizendo, Deus é incomparável em sua grandeza. Se você observar o texto, você poderá notar que Isaías 40, a partir do verso 12, ele faz uma série de perguntas retóricas para demonstrar a grandiosidade deste Deus a quem servimos, né? Deus, ele é incomparável, queridos, em grandeza. O texto ele nos diz que as nações para ele são como gotas em um balde. Para evidenciar a grandeza deste Deus incomparável, Isaías também diz assim, ele faz a seguinte pergunta: Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu as extensões do céu com o palmo? Este é o nosso Deus, irmãos. O Deus descrito em Gênesis capítulo 1, o Deus criador. Este mesmo Deus que criou céus e terra é o Deus que nos sustenta, é o Deus sustentador. Irmãos, eu gostaria de dizer para todos nós nessa noite, que na crise que nós enfrentamos, é importante saber e se lembrar de que Deus, Ele não perdeu o controle. Nós podemos vivenciar crises, podemos vivenciar momentos difíceis em nossas vidas, mas é importante ter em mente que na crise, na pandemia que estamos vivendo, Deus ele não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Este é um tempo em que nós, servos do Senhor, irmãos, devemos parar e refletir na grandiosidade do Deus a quem servimos. Este é o nosso Deus, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que guarda. Ele está assistindo e vendo tudo o que está acontecendo. Nos momentos de aflições, nos momentos de pavor, lembre-se que Deus está no controle. Eu gostaria de reafirmar isso para você neste dia. Lembre-se que Deus está no controle. Um segundo aprendizado que eu tiro com este texto é que o Deus incomparável, ele produz força e vigor ao fraco e cansado. É exatamente, verso 30 diz, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas o verso 31 nos deixa uma palavra que serve como esperança para todos nós nesta noite. O texto nos diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles serão renovados. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você crê que Deus pode renovar as suas forças? Você crê que Deus pode restaurar o seu vigor? Você crê? Essa é uma palavra de esperança para todos nós nesta noite. É isso que o verso 31 termina dizendo para todos nós.
O capítulo se encerra desta forma, dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Deus incomparável em grandeza renovarão as suas forças. Que nós possamos esperar no Senhor. Este é um tempo em que eu gostaria de convidar a você a fugir das especulações, a fugir dos comentários. De ontem para cá tenho observado nas redes sociais, através dos noticiários, como as pessoas têm discutido e têm dado repercussão ao momento crítico que nós estamos vivendo, fazendo políticas, irmãos. Este não é o tempo de nós falarmos quem está ou quem não está com a razão. Este é um tempo em que nós devemos aguardar no Senhor. Este é um tempo em que nós devemos buscar a presença de Deus, buscar o Deus incomparável em grandeza. Neste tempo que nós possamos abrir mão deste tipo de coisa e que nós possamos buscar profundidade no nosso relacionamento com este Deus maravilhoso a quem nós servimos. É isso que nós precisamos neste tempo, de buscar a face de Deus, de buscar o Deus poderoso, o Deus grandioso a quem servimos, para que Ele possa intervir, para que Ele possa agir sobre o nosso país. Este é um tempo de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Continuo incentivando aos irmãos, para que os irmãos tenham seus momentos devocionais em casa, para que os irmãos tenham um momento de oração, façam cultos domésticos em família, busque a Deus em família, cuide de sua família, busque a Deus em todo o tempo, porque certamente nós seremos fortalecidos e restaurados pelo Senhor. Para terminar, este texto, ele também nos aponta para Cristo, porque este texto fala que Deus ele é capaz de nos renovar. E quando nós olhamos para Cristo, o Senhor Jesus, Ele nos diz que neste mundo em que nós estamos vivendo, nós passaríamos e teríamos aflições, mas Ele nos diz para que pudéssemos ter bom ânimo. O Senhor Jesus também diz e convida todos aqueles que estão cansados, oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados a virem a Ele, que Ele é capaz de transformar o nosso fardo pesado em leve. Neste tempo que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos olhar para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus incomparável em grandeza. Nada e ninguém pode se comparar a este Deus a quem servimos. Amém? Amém? Que Deus possa nos sustentar e fortalecer neste tempo. Eu vou estar orando a Deus neste momento. Gostaria de convidar você aí, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e falar com Deus juntamente comigo através desta oração. Deus amado, Deus querido, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, porque em tempos de crises, em tempos de adversidades, nós temos uma certeza. Temos a certeza de que o Senhor está conosco. Temos a certeza de termos um pastor que é o Senhor, que cuida de nós em todo o tempo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque nós temos a Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra nos fortalece. A Tua Palavra, ela produz vida em nosso coração. A Tua Palavra, ó Deus, ela é luz para a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor que nós temos livre acesso, Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor é o nosso refúgio. Nós podemos nos recorrer ao Senhor em todos os momentos de nossa vida. Pai, nesta hora nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor a nossa cidade, nosso país e todas as nações que estão sofrendo, que estão passando por um período de aflição por conta desta pandemia, Deus. Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Pai, que neste tempo também seja um tempo de aprendizado para todos nós. Que este seja um tempo de crescimento de todos nós.
que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor, que nós possamos valorizar aquilo que deve ser valorizado, Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, cuidando de cada irmão, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor pela vida deles de uma forma bem especial, Deus. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa guardá-los e sustentá-los neste tempo, Deus. Pai, muito obrigado, Deus querido, pelo sustento e o fortalecimento que nós temos do Senhor para conosco. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus, o Deus incomparável. Amém, Senhor. Querido, que Deus nos abençoe. Um forte abraço no amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Quem Cristo
em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguerem